respeito disso, que a gente poderia dizer já de início? Certo. Então, antes de tudo, eu acho que é importante nós definirmos bem as divisões do livro de Apocalipse. Então, lá no capítulo 1, quando Jesus aparece para o apóstolo João, estando ele ali na ilha de Patmos, Jesus dá uma ordem para João. Ele diz assim: escreva as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então aqui nós já criamos, pela própria palavra do Senhor Jesus, uma estruturação em 3 partes do livro de Apocalipse. Então, primeiro, as coisas que você viu, essa visão que você está tendo do Cristo glorificado, a introdução do livro no capítulo 1. Depois, as coisas que são, os eventos relacionados ao presente ali da época de João, que também estão relacionados à própria era da igreja como um todo, onde nós vemos as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. E a terceira parte que Jesus fala, as coisas que hão de acontecer depois destas. E aí nós vemos que no início do capítulo 4, João começa com a frase, depois destas coisas, Então ali é um ponto que marca, dali para frente, tudo que vai ser narrado no livro de Apocalipse é futuro. É 100% futuro. Então, de Apocalipse 4 em diante, nós vemos tudo como futuro. No capítulo 4, nós vemos ali o próprio arrebatamento de João como uma descrição, seja simbólica, tipológica, ou até por meio de um transporte que João foi levado para o futuro para vivenciar o momento do arrebatamento, como o arrebatamento da própria igreja. Então, nos capítulos 4 e 5, a igreja adentra no céu por meio do arrebatamento, já glorificada. João fala que vê algo semelhante a um mar de cristal. E esse mar de cristal são esses milhões e milhões de santos com vestes brancas, resplandecendo a glória de Deus, brilhando a glória de Deus ali no céu. Então nós vemos todo esse cenário de adoração a Deus e a Cristo nos capítulos 4 e 5, até que no capítulo 6, o Senhor Jesus pega um livro, um rolo, selado com 7 selos, e ele é o único que tem poder e autoridade para começar a desatar esses selos, a quebrar esses selos. E aí nós podemos dizer que o ato de quebrar esses selos é o momento em que se dá início do desencadear dos eventos do tempo do fim. E aí sim, esses eventos eles vão sendo divididos em 3 grandes ciclos: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E muita discussão se tem a ponto de entender esses eventos. Então, alguns, por exemplo, os preteristas, afirmam que eles já se cumpriram todos no passado, com eventos relacionados à guerra judaico-romana, por exemplo. Outros, os historicistas, vão dizer que eles vão se cumprindo aos poucos no decorrer da história. Então, por exemplo, quando se fala ali de 1/3 das pessoas foram mortas, o historicista vai associar a epidemia de peste negra que houve ali na Europa medieval, dizimou 1/3 da população da Europa, e tenta ficar associando com eventos da história. Nós também temos aquele que faz uma interpretação mais mística, mais simbolista, de que não são eventos literais, mas apenas representam a luta do bem contra o mal, e que no final o bem vai vencer e o mal vai ser punido. E nós, como bons dispensacionalistas, nós cremos na visão futurista, de que Apocalipse 4 para frente tudo é futuro, e dos capítulos 6 a 18, ou até início do 19, narra o período tribulacional. Os 7 anos de tribulação, a última semana das 70 semanas de Daniel, que foi projetada para o futuro. Então, dentro desse assunto, nós temos aí algumas linhas de pensamentos diferentes sobre como entender os selos, trombetas e taças. Então, o entendimento mais clássico, mais antigo ali de Darby, de Scofield, e o entendimento ainda predominante na Assembleia de Deus, por exemplo, é entender os selos, trombetas e taças como totalmente sequenciais. Então, o último selo vai chamar as trombetas, a última trombeta vai chamar as taças, a última taça chama a volta de Cristo no final da tribulação. E se contrapondo a essa visão,
Nós temos, por exemplo, o entendimento dos amilenistas, aqui no Brasil, principalmente disseminado por um livro chamado Mais Que Vencedores, de William Hendrickson. Né? Em inglês ele chama More Than Conquerors, né? Que é baseado ali naquela expressão mais que vencedores, né? Do final de Romanos 8. Sim. Né? E ali ele trabalha a ideia que acaba sendo a interpretação predominante no amilenismo, de que todo o livro de Apocalipse seria dividido em 7 sessões, onde são repetidas 7 vezes a mesma coisa, que é os eventos do intervalo de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então, nesse entendimento, os selos, as trombetas e as taças seriam cíclicos. Né? Então, essas visões elas se antagonizam, se contrapõem, e principalmente durante a minha pós e o meu mestrado em escatologia, eu estudei bastante outras vertentes também, e vi que tanto a vertente 100% sequencial, ela tem pontos fortes, mas também tem pontos difíceis de conciliar. Por exemplo, o julgamento das trombetas e das taças, eles são basicamente os mesmos, eles são praticamente idênticos, com a única diferença que estão em outra ordem, em outra sequência, e que o das taças ele é limitado em 1/3, aliás, o das trombetas é limitado em 1/3, e o das taças é em intensidade total, em 100%. A diferença está no grau em que atingem, né? Isso. Mas são muito semelhantes, né? Por exatamente. isso que há essa divergência, por meio de alguns, na interpretação escatológica, de que eles são os mesmos acontecimentos, só que de maneiras diferentes descritos, né? Uhum. O senhor está dizendo que não. Na sua opinião, no seu estudo, na sua formulação teológica, eles têm semelhanças, mas eles não são as mesmas coisas. Exatamente o mesmo não. Né? E, em contrapartida, a interpretação cíclica, ela também, apesar de eu não aderir nela 100%, não aderir à visão do amilenismo, mas nessa parte que tange aos selos, trombetas e taças, nós enxergamos vários paralelismos. Sim. Então, por exemplo, todos o julgamento de número 6 está associado à guerra do Armagedon, está associado a um terremoto no final dos tempos, sol se escurecendo, luas tornando vermelha como sangue, estrelas, né, meteoritos caindo do céu. Então, todos esses eventos parecem ser retratações dos mesmos eventos. Né? E aí, por volta dos idos de 2012, 2013, eu estava fazendo alguns estudos com o Dr. Carlos Oswaldo Pinto, que é antigo reitor do Palavra da Vida, né? Sim, e ele foi assim o meu mentor na elaboração da primeira versão do Manual Prático de Escatologia, né? Você vai falar, não esquece não. Sim. De apresentá-los. E ele fez toda a revisão do material, me ajudou muito, sim, me deu muitas ideias, e eu estava trabalhando nessa ideia de interpretação do Apocalipse, ele gostava de chamar assim, centrada em 1 Coríntios 10, 32. E o que diz o texto? Não se tornem pedra de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Cristo. Né? Então, ali é um dos textos onde Paulo, de forma explícita, né, descreve os 3 grupos de povos no plano de Deus. São, né? Extremamente caros ao dispensacionalismo. Exatamente. É o alicerce do dispensacionalismo fazer distinção entre Israel e igreja. Exatamente. E sobra os gentios ímpios ali como um terceiro grupo. Né? Então, eu fazendo esses estudos e depois, infelizmente, o Dr. Carlos Oswaldo veio a falecer em 2014, mas eu dei continuidade a esses estudos e me veio essa ideia. Se o período tribulacional são 7 anos, e durante esse período Deus irá tratar com cada um desses 3 grupos, com a igreja, com Israel e com os gentios ímpios, Deus tem planos e propósitos com cada um desses grupos, será que nós não podemos enxergar cada um desses ciclos como abrangendo todo o período tribulacional, porque são séries de 7 julgamentos em 7 anos? E atribuir cada ciclo de julgamento como a perspectiva, o ponto de vista de um desses grupos escatológicos? Né? E aí, quando me veio essa ideia, eu comecei a reler o livro de Apocalipse com essa ótica. Então, assim, será que faz sentido? Será que confere? Por exemplo, será que os selos são todo o período tribulacional do ponto de vista da igreja, que foi arrebatada, está lá do céu vendo esses eventos se desenrolar na terra?
E eu vi que isso encaixa muito bem, porque, por exemplo, quando vai falar do juízo, vai dizer que ele viu cair na terra algo como uma montanha em chamas, né? E se ele viu cair na terra, significa que o narrador não estava na terra, estava no céu. Né? Então, a ótica do narrador, a perspectiva é de alguém que está do céu vendo os eventos. E isso encaixa muito bem com a igreja. E também a ideia de selo. Né? Por que os selos são para a igreja? Porque nós somos o povo que recebemos o Espírito Santo como um selo, que nos selou para a redenção. Nós somos o povo selado. Né? Então, a igreja tem essa associação com o conceito do selo. Né? E aí, dentro dessa ótica, nós podemos dizer que o livro de Apocalipse vai narrar a volta de Cristo 3 vezes. Uma pelo ponto de vista da igreja, ali associada ao 7º selo, o final da tribulação. Depois, quando nós entramos nas trombetas, as trombetas seria novamente uma recapitulação do período tribulacional, mas agora pelo ponto de vista dos judeus, que ficaram na terra, foram enganados pelo anticristo, fizeram um acordo de paz com ele. E aí é por isso que nós vemos os julgamentos limitados em 1/3. Porque são julgamentos educativos da parte de Deus, para que o povo se quebrante e se converta. A intenção de Deus não é aniquilar o povo de Israel, mas é apenas dar uma chacoalhada, né, para que eles percebam ali que estão no erro. E nós vemos nesse bloco de Apocalipse 7 a 14, vários elementos todos judaicos. Então, quando nós vemos ali em Apocalipse 11, as 2 testemunhas, são 2 profetas judeus, designados por Deus para evangelizar a nação de Israel. Depois, em Apocalipse 12, a simbologia da mulher e o dragão. A mulher simboliza a nação de Israel, o dragão simboliza o diabo ali na pessoa do anticristo. Apocalipse 13, nós vemos ali 2 bestas. A besta do mar é o anticristo, é um falso Messias. E a besta da terra, que é um falso profeta, é um falso Elias, que vai alegar ser o Elias que retornou e convencer a nação de Israel de que o anticristo é o Messias. Fazendo sinais, né, e prodígios. Né? Exatamente, ele replica ali os sinais de Elias, né? Diz que pelo pra poder fortalecer o anticristo. Exatamente. O texto vai dizer, Apocalipse 13, pelo poder que ele recebeu do dragão, ele faz sinais e maravilhas, fazendo até cair fogo do céu à vista de todos, que é o sinal que Elias fez. Né? E aí depois o texto vai dizer, e ele leva o mundo a adorar a primeira besta, que foi mortalmente ferida, mas contudo reviveu. Né? E por que isso? Porque Malaquias 4 promete que o Elias tem que retornar a esse mundo um pouco antes da vinda do Senhor para preparar a nação de Israel para a vinda do Messias. Então Satanás, sabendo disso, conhece a Escritura, ele providencia um falso Elias que vai replicar pelo poder de Satanás os sinais de Elias, e depois ele vai apresentar o anticristo para Israel como sendo o verdadeiro Messias e vai convencê-los de que ele realmente é o verdadeiro Messias que agora chegou. Né? Por isso que o povo de Israel será enganado e fará esse acordo com o anticristo. E aí nós vemos também, nesse bloco, os 144 mil, lá em Apocalipse 7, sendo selados, é a conversão deles. E depois em Apocalipse 14, fala que os 144 mil estão agora no Monte Sião, ou seja, lá em Jerusalém. E eles veem alguém semelhante a um anjo forte descendo do céu, tão grande que coloca um pé na terra e outro no mar. Né? Isso coloca a ideia de domínio, né? Pisar é ter domínio, tanto sobre a terra como sobre o mar. Então nós podemos entender aqui também a terra como Israel e o mar como os gentios. Então judeus e gentios estão todos debaixo do domínio dele. E esse não é ninguém além do próprio Cristo, o próprio Messias se tornando. Ali é a verdadeira entrada triunfal. Né? Mateus 21, ali na primeira vinda, foi só um ensaio. Mas ali nós vamos ver a verdadeira entrada triunfal do Messias em glória, descendo, chegando em Jerusalém para ser recebido pelo seu povo. Então ali já é a volta de Cristo do ponto de vista de Israel. Né? Mas olha que interessante, lá em Apocalipse 10, Deus fala assim para João: agora importa que você profetize de novo acerca de muitos povos, tribos, línguas e nações. Então dá a entender que João já tinha profetizado o que ia acontecer nesse período, mas agora Deus fala, você vai profetizar outra vez, mas agora pelo foco dos gentios, povos, tribos, línguas e nações.
E do capítulo 14, verso 6 em diante, começam as taças. O texto diz: as taças do vinho do furor da ira de Deus sem mistura. Então, se é sem mistura, é porque antes estava misturado, estava diluído. Agora os juízos são em intensidade máxima. E por quê? Porque agora o alvo são os gentios ímpios, são os adoradores da besta, do anticristo, que vão receber a sua marca, fazer parte de seu império, de seu governo, de seu exército. E a estes, Deus tem apenas uma palavra: derramamento da ira, punição. Por isso que nós vemos que o julgamento das taças, além de serem bem mais intensos, eles são destinados exclusivamente aos gentios ímpios. O texto vai dizer os adoradores da besta, os seguidores da besta, os que receberam a marca da besta. O público-alvo sempre será esse. E aí nós vemos que em Apocalipse 19 é narrada novamente a volta de Cristo, mas pelo ponto de vista dos gentios ímpios. E para eles, a volta de Cristo é terrível, é temerosa, porque Jesus vem como um general de guerra, com a espada de 2 gumes saindo de sua boca, seus olhos como chamas de fogo, montado num cavalo branco com a roupa tingida de sangue. E isso é uma referência direta a Isaías 63, onde o profeta vai dizer: por que suas roupas estão sujas como os de quem pisa uvas no lagar? E o Messias responde: sozinho pisei o lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as feri na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa. Então Jesus vem como um vingador para aniquilar o exército do anticristo e destruir a todos, né? Às vezes as pessoas assim ficam assustadas quando eu falo desse jeito, né? Jesus vai vir para massacrar o exército do anticristo. E parece que na cabeça deles não encaixa essa ideia do Jesus bonzinho, coitadinho, né? Mas nós temos Jesus que lembrar... hippie, né? Paz e amor sempre. Exatamente. E nós temos que lembrar que Apocalipse 5 diz que aquele que está sentado no trono é cordeiro e leão. Na primeira vinda ele veio como cordeiro, para sofrer, ser agredido, ser torturado e morto, e como ovelha muda. Mas na segunda vinda ele retornará como um leão para julgar o mundo e estabelecer o seu reino.